os colegas poderem verem quem não está aí. Enfim, é uma obra que mescla algumas questões que eu acho bastante interessante, né? Se a gente for pensar o mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo que está pautado em uma pandemia, eu achei interessante no finalzinho do livro, ela fala assim, o diretor da OMS falou que ela até cita um coronavírus, né, anterior a esse, e ela fala que o diretor da OMS fala que a questão de a gente ter uma pandemia mundial de dimensões catastróficas não é uma questão de ser, é uma questão de quando, né? E realmente, infelizmente, a gente está vivendo isso agora. E eu acho que uma das coisas interessantes no decorrer do livro são vários debates que o livro abre. Eu queria propor isso para os professores e para vocês aí, vocês destacassem aspectos que vocês acharam interessantes no decorrer do livro, porque são muitos aspectos, não é uma coisa que ela segue, né? Em termos de gênero textual, queria até ver se vocês concordam comigo, porque ele não estaria dentro de um gênero de romance, nem de romance de não ficção, né? Por mais que ele seja de não ficção. Eu fiquei pensando sobre isso justamente dentro da ideia do ensaio autobiográfico, né? O que seria o ensaio, né? O ensaio ele já é um gênero um pouco mais livre, né? Onde o autor discorre a respeito de um assunto de forma não com aquele rigor científico de um artigo, mas também sem ser uma coisa totalmente perdida, totalmente livre, falando do jeito que quer, né? Então é como se ele estivesse ali no meio termo. E o autobiográfico, porque em toda a narrativa ela é trespassada pela vida da narradora, né? Que é propriamente a autora, né? E principalmente dentro das questões autobiográficas, há uma grande preocupação que eu achei uma sacada genial, já que a gente está falando de imunidade, a gente está falando de vacina, de doença, de contágio, da fragilidade da vida humana e nas relações de interdependência, né? Que é a relação da maternidade. Ela fala o tempo inteiro, né? Do filho dela grávida, dela do parto, da experiência dela dos primeiros anos, das doenças, das alergias, né? Do filho dela, né? E essa questão autobiográfica, e ela vai colocando amigos, né? Que falam coisas com ela no meio das reflexões históricas e científicas que ela pontua, né? Diálogos com o pai dela, que é médico, com a mãe dela, que é poeta, né? E do próprio marido dela, né? O marido dela não fala, eu acho, de profissão, mas ele tem uma figura ali meio pé no chão. E, enfim, né? Conceitos que eu vou deixar vocês falarem um pouco melhor aí de imunidade de rebanho, né? Da variolação, do negacionismo em relação à vacina. A gente tem um episódio histórico que o Gabriel podia destacar para a gente aí depois relacionado à revolta da vacina, né? E várias questões, né? Que é, por exemplo, essa ambiguidade entre o que é o natural e o que é o químico, e na interdependência. Eu acho que essa questão da interdependência entre as pessoas e entre o nosso corpo e os micro-organismos, os germes, as bactérias, né? E, enfim, os próprios vírus, né? Tem uma parte que eu achei muito interessante, que ela destaca que talvez a nossa própria imunidade seja uma herança histórica. Quando eu falo histórico, aqui eu estou falando do próprio processo evolutivo, dos vírus, né? A maneira como os glóbulos brancos são utilizados aí para se defender, né? E aí eu vou deixar isso para vocês e eu vou destacar um pouquinho só três aspectos que eu acho que são interessantes dentro da minha perspectiva, que é a questão da literatura, a questão da mitologia e a questão da metáfora, né? Vou começar pela questão da metáfora. Primeira questão da metáfora, eu acho legal que ela usa muito, durante todo
o livro, algumas metáforas, ela fala muito da questão do vampírico, e ela usa para isso uma obra que trespassa toda a narrativa, que é o Drácula de Bram Stoker. Quem quiser ler, eu super recomendo. É um livro que eu li, inclusive, quando eu estava no terceiro ano. E é um livro feito por meio de cartas, né? Um dos clássicos da narrativa de terror, assim, né? O Drácula de Bram Stoker é uma das figuras, enfim, mais proeminentes aí do nosso imaginário coletivo aí, que é o Drácula, né? E essa ideia do sangue, da dependência do outro. E ele é um romance que é constituído por cartas, né? Que são múltiplas perspectivas em relação ao acontecimento, e que, para dar uma ideia meio que de verdade, mentira e tal, que é bastante interessante. Mas a metáfora que ela coloca de forma presente durante toda a obra é a metáfora da guerra. Eu achei isso muito interessante quando ela coloca esse debate, né? A metáfora da guerra relacionada a tudo que se diz sobre a imunidade, tudo que se diz sobre essas questões relacionadas à saúde, né? Quer dizer, como se fosse um grande combate, né? E aí ela fala sobre a própria questão da linguagem. Se eu não me engano, ela cita até o Humberto Eco, né? Que escreveu O Nome da Rosa, que é um livro sensacional, que vai virar série agora também, e que é um grande semiótico. E ela tenta dialogar um pouco sobre se há uma semiótica dentro do sistema imunológico, né? Por que semiótica? Porque há um sistema de signos, de comunicação, de linguagem, né? Onde um responde ao outro, né? Onde ameaças são encontradas e são repelidas, né? Onde há um embate constante, né? E é difícil a gente entender essas relações, e com certeza a metáfora mais popularizada nesse contexto é justamente a metáfora da luta, do embate, da guerra, né? E dá para perceber que ela tem um posicionamento político forte, que é pautado aí durante toda a obra, né? Ela faz críticas à guerra do Iraque, ela faz críticas a vazamento de petróleo, ela faz críticas a questões ambientais, faz muitas críticas a movimentos anti-vacinas, ou meio que pregam soluções salvadoras aí para a questão da saúde, e é um próprio negacionismo científico, que é até engraçado a gente pensar nisso em pleno século XXI, mas a gente vive em um momento, inclusive no Brasil, onde o negacionismo científico é uma realidade muito forte e muito, muito presente, né? Então, acho isso uma questão interessante. E ela termina o livro. Vocês estão me acompanhando aí, galera? Todo mundo, se tiver alguma dúvida ou quiser levantar algum ponto que eu estou falando, manda no chat aí. O Gabriel até falou sobre o ensaio, né? Concordou comigo sobre essa questão. Me dá um ok aí para eu saber que vocês estão me ouvindo aí, que tá tudo certo. E ela termina o livro mudando a metáfora, né? Ela usa a metáfora do jardim, né? Que seria como se fosse um horizonte para essas questões imunológicas, onde a gente não tem que destruir o que chega de negativo, mas que nós tenhamos que cultivar as coisas boas, né? Inclusive do ponto de vista do nosso sistema imunológico. Eu achei isso legal, e até se a gente pensar na própria palavra, né? Na ideia de cura, na ideia de veneno, né? Que são coisas muito próximas, né? Tem até um ditado popular que fala que, né, não lembro direito como é que mas é que de remédio a veneno só muda a dose, né? E realmente isso é uma coisa que está presente em toda a obra, né? E essa questão da metáfora, essa questão aí do Drácula, e essa questão do sangue, a interdependência, eu acho que é uma coisa muito bacana. E para finalizar, eu acho que uma coisa legal que ela também suscita muito dentro dessas múltiplas e polifônicas narrativas aí que ela vai entremear, que são dois mitos que eu acho interessante que ela coloca. Primeiro, mitos gregos, né? O mito de Aquiles. Ela até coloca
uma obra interessante de início. Achei massa isso, que logo de começo ela já coloca uma pintura, né, e tal, para falar do mito de Aquiles, né, e ela mostra essa pintura aí. Vocês estão vendo a tela? Propaganda aqui. Vou colocar de novo aqui, ó. E aí, estão vendo? É uma figura chamada A Morte de Aquiles, do Peter Paul Rubens, que é uma pegada até meio barroca, né? O jeito da pintura, mas aí tem essa imagem aqui, né, dele sendo atingido justamente, aqui tem até a flecha e tal, no calcanhar, né? E a grande metáfora do mito de Aquiles era o cara invencível, né, poderoso, e que foi banhado nas águas aí da imunidade absoluta, vamos colocar assim, pelos deuses. Mas aí tem algumas versões, as versões que mais se ouve é que ele foi segurado pela mãe pelos pés, né? E seu pé ficou de fora dessa imunidade, é onde justamente ele é atingido, e é justamente o que o leva à morte, né? E eu acho isso bastante interessante para pensar que mesmo os mais fortes, né, eles sempre estão presos por algum tipo de fragilidade, né? Nós nunca estamos realmente imunes, e é um embate constante através dos tempos, né? Ela vai falar da varíola, que foi a doença que mais matou, ela vai falar da gripe espanhola, do sarampo, da raiva, da poliomielite, né? Tem uma série de doenças que são sempre, infelizmente, né, como ela coloca naquela previsão de ter outra epidemia, os vírus, eles estão sempre ela fala muito da AIDS também, né, do HIV, estão sempre se modificando, eles estão sempre num processo de evolução e mutação muito rápido, né? E isso é um problema constante, e a imunização que o pai dela teve foi muito menor e mais complicada do que a que ela teve, e a que o filho dela teve já foi muito mais avançada, né? Então a tendência é que nós também tendamos a, na medida do possível, se adaptar, né, em relação a essas questões. Né? Ela coloca um outro mito também, que é o mito de Narciso, né, que é basicamente uma figura mitológica aí que é amaldiçoado pelos deuses com uma beleza imensa, e ele um dia se olha aí no lago, né, e aí ele se perde e se afoga, né, porque ele tenta buscar a sua imagem no lago pela qual ele se apaixona, e ele acaba morrendo afogado procurando a sua própria imagem, né, que é uma grande metáfora, é uma grande... esses dois mitos, né, o mito de Aquiles e o mito de Narciso, são duas grandes metáforas para a gente pensar a condição humana do ponto de vista do nosso egocentrismo, do nosso individualismo, e por outro lado também da nossa fragilidade, mesmo com toda a força da tecnologia, né, mesmo com tudo que nos coloca hoje em dia de forma tão ilusoriamente no ápice da história, né? A gente sempre acha que a gente está, né, Gabriel, no ápice da história, mas dali a pouco a gente vê, né? Se a gente for pensar tão pouco tempo em que existe a vacina no mundo, por exemplo, é muito pouco tempo, né? A varíola estava aí há pouco tempo atrás, por exemplo. E isso é curioso para a gente pensar o tanto que nós somos imensos e o tanto que nós somos minúsculos, né? Quando a gente pensa na evolução, quando a gente pensa na história e quando a gente pensa na própria condição humana. Acho que minha reflexão vai nesse sentido. Enfim, queria passar aí para os outros professores aí primeiro. Desculpa aí ter me alongado. A Aline e o Gabriel, quem quer falar primeiro? E muito obrigado aí. Não sei se vocês têm algum acréscimo, se tem alguma questão a pontuar. Não sei se todo mundo leu, eu li um pouquinho mais amplo. Depois eu vou voltar para falar um pouquinho da minha ideia para a continuação do projeto aí depois. Beleza? E aí, Aline, Gabriel? Pode ser vocês aí agora?
Gabriel, pode fechar minha câmera aí. Valeu. Daqui a pouco eu volto. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim, boa tarde para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Então, várias coisas que eu penso assim, sobre o livro, o Igor falou algumas coisas também, eu vou tentar não me alongar muito para a gente conseguir voltar. Pois é, Igor, eu desisti de fazer a barba, e é uma coisa que eu não gosto, mas estou precisando fazer. Inclusive porque não pode sair na rua com barba grande desse jeito, né? Enfim, eu fiquei pensando assim, quando o Igor falou, né, de apontar, o livro tem muitas dimensões, né, tem esse caráter, eu concordo bastante com essa, gostei bastante dessa definição de gênero, que é de um ensaio autobiográfico, né, que eu acho que uma das características, assim, da leitura do livro, que me instigou muito, ensaio é um gênero que eu gosto bastante de ler, e que o livro tem um caráter bem fragmentado, assim, né, não tem, que é algo, uma característica um pouco do ensaio, mas eu acho que no caso do Imunidade da Eula Biss, isso é bem notável, assim, né? Às vezes ela lança uma informação, por exemplo, sobre essa moda das coisas vampirescas, né? Ela cita algumas séries, tipo True Blood e Crepúsculo, etc. E aí depois fica várias páginas falando sobre outros assuntos, mas esse tema que ela solta de repente, depois volta com o Drácula, que também está presente, né, em vários momentos. Então a obra tem esse caráter, né, muito pessoal, ela coloca todo o tempo a experiência dela como mãe, como esposa, como filha, como irmã, enfim. E ao mesmo tempo bem fragmentado, assim, né, não tem uma linha de raciocínio que seja muito linear, né, algo que vai e volta o tempo todo. Eu acho que, principalmente no momento que a gente vive, antes da pandemia, né, e agora na pandemia também, essa é uma estratégia muito interessante para poder falar sobre isso, para ter uma conversa franca sobre isso, né, porque a gente vive um momento, um contexto histórico, um tempo presente, que é marcado por um paradoxo, né. Nos anos 90, alguns sociólogos chegaram, tipo Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, ele chegou a falar que o mundo, depois da queda do Muro de Berlim, viveria um novo período, que seria a era da informação, né, o período da informação. É claro que ele estava escrevendo lá nos anos 90, então ele estava impactado pela descoberta e popularização da internet, das tecnologias de informação de uma maneira mais ampla, né? Então ele estava lá super empolgado, ele escreve até muito depois, assim, até a Primavera Árabe, os movimentos de 2013 no Brasil, que são todos articulados, né, pelas redes sociais, pela internet, enfim, pelas tecnologias de informação e comunicação de uma maneira mais ampla. E aí criou-se essa ideia, né, vivemos a era da informação. É uma ideia otimista de que toda aquela hierarquia, né, na produção e na transmissão do conhecimento que caracterizou a humanidade até o século XX iria dissipar, porque agora todo mundo tem a resposta para tudo, em teoria, ao alcance do computador, do celular, enfim, ao alcance das mãos, assim, de uma maneira muito, muito literal mesmo, né? Só que esse otimismo aí de uma suposta era da informação logo se transformou num paradoxo, assim, que eu acho que é o que a gente vive atualmente e que explica, acho que a efetividade desse caráter aí pessoal e fragmentário do livro da Eula Biss. Porque a gente vive um momento que você tem um paradoxo entre, de um lado, de fato a gente tem informação, né, acesso à informação de uma maneira muito mais fácil do que a gente tinha em outros momentos da história da humanidade. A gente tem, hoje, até, por exemplo, a autoridade do professor, ela é muito mais frágil, porque estou dando aula falando sobre uma coisa, e aí você pode pesquisar no celular ali e você encontra outros pontos de vista sobre aquilo que eu estou debatendo, enfim, né, às vezes informações que nem são tão confiáveis sobre aquilo que eu estou debatendo e tudo mais. Então, por um lado, você tem essa inflação assim, da informação, do acesso das pessoas à informação, e, por outro lado, a gente tem um negacionismo da informação, digamos assim, confiável, cientificamente produzida, por mais que esse termo científico seja sempre complicado, muito grande. Então a gente vive um paradoxo, né? As pessoas muitas pessoas estão cada vez mais tendo mais acesso à informação, só que ao mesmo tempo sendo mais ignorantes.
É o caso, por exemplo, do movimento anti-vacina que existe hoje em dia em vários países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que já fizeram, inclusive, com que doenças que eram tidas como extintas, né, como erradicadas em países desenvolvidos, retornassem. No Brasil também existe um movimento anti-vacina relativamente importante, organizado, e que é justamente isso, né? Um momento de muita informação, mas ao mesmo tempo o paradoxo desses movimentos que negam a informação ou que se alimentam de informações falsas, não confiáveis, um pouco sensacionalistas, né? Então, assim, essa longa fala só para dizer que eu acho que esse tom pessoal, autobiográfico, né, nesse estilo mais livre, que é bem fragmentado, que não é linear, da Eula Biss, em que ela se coloca muito, né, em tudo, e que ao mesmo tempo dialoga com várias referências da cultura popular, né, cultura pop mesmo, tipo série de vampiro, mas também de uma cultura mais erudita, assim, mais intelectualizada, tipo Drácula, do Bram Stoker. Acho que ela é muito efetivo para poder ter uma conversa franca com as pessoas sobre como a gente se informa com relação a temas relativos à vacina, imunidade, né, que agora simplesmente caíram assim no nosso colo como uma grande bomba, um grande problema. Né? Oi. Uma coisa legal que eu achei nesses discursos também é o discurso das mães, que ela sim, vai sim. ideia, né? E mostra muito do próprio discurso popular, né? O que, tanto o sentimento dela quanto o que ela vai ouvindo das outras mães falando e tal. E tem toda a discussão do autismo também, né? Que tem muito os grupos de mães de pessoas que estão no espectro do autismo, né? Que ela cita a todo momento, assim, e que estão nessa discussão de uma forma muito, muito presente mesmo, mais do que, sei lá, outras pessoas que não estão lidando com essas questões relacionadas à saúde, ao impacto que as vacinas têm de maneira tão direta, né? Mas aí, para poder partir para a conclusão também, que eu não quero ficar falando muito, eu sei que nosso tempo é reduzido, acho que respondendo assim ao pedido do Igor, né, diante dessa obra que é tão fragmentada, né, e que traz tantas questões diferentes sobre esse tema da imunologia para a gente, qual dimensão que eu acho que me marca bastante, assim, que eu queria trazer para a discussão. É uma dimensão sobre o individualismo, assim. Eu acho que eu estou sentindo isso muito forte, assim, durante o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, que é o tanto que o individualismo, que também é uma característica muito grande do nosso tempo presente, é uma característica muito importante, constituinte mesmo, dessa era da informação lá, que o Manuel Castells chamou dessa forma, tanto que esse individualismo, né, que tem a ver com o neoliberalismo na economia, por exemplo, dos anos 90 para cá, desde a queda do Muro de Berlim, né, que é digamos assim, um evento fundacional, porque acaba com a outra possibilidade aí mais palpável de projeto de sociedade, que era o socialismo real, lá, as ditaduras comunistas do leste da Europa. E aí o individualismo cresce muito, e aí vem uma pandemia, alguns 3 décadas depois, colocando limites muito claros a esse indivíduo neoliberal que coloca o seu prazer e a sua vontade acima de qualquer outra coisa, né? É claro que isso não é sem conflito, a gente sabe, né? Tá tendo em vários lugares, no Brasil, nos Estados Unidos, algumas pessoas protestando contra o isolamento social, por exemplo, dizendo que a imposição da quarentena, do isolamento social, vai contra o direito individual delas de ir e vir, né? Que é um direito civil básico, que é garantido por constituições democráticas, como, por exemplo, a nossa, de 88, e também a Constituição de 1776, uma Constituição americana lá do século XVIII. E é muito interessante isso, né? Como é que a gente estava acostumado, até meses atrás, a fazer o que a gente quisesse mesmo, assim, numa ideia, por mais que a gente individualmente, né, não concorde tanto com essa ideia de que o prazer individual, de que a vontade individual deve governar o mundo, a gente fazia o que a gente queria, assim. E aí, de repente, a gente é confrontado com uma situação em que o que importa, o que está em jogo, não é mais a minha vontade, os meus desejos enquanto indivíduo. O que passa a ser importante durante uma pandemia é uma questão de saúde coletiva, é uma questão de segurança, inclusive, coletiva, né? Então, acho muito interessante isso, ela traz isso, acho que em 2 momentos, assim, de maneira bem marcante no livro. Uma logo no início, quando ela
descreve o conceito de efeito rebanho, né, que é um conceito fundamental aí para imunologia, e que ela descreve ele para explicar como é que a imunização funciona, né, porque tem algumas pessoas que, por uma série de razões, inclusive de saúde, né, ou por objeção de consciência, não vão se vacinar, mas aí os médicos lá, biólogos da imunologia, eles fazem um cálculo estatístico, e tem esse efeito rebanho, então se você vacinar uma porcentagem lá, que eu acho que é acima de 90%, né, da população, a população é considerada coletivamente, né, imunizada. E aí depois, num outro momento, ela chama atenção para a reação que aquele Dr. Bob lá, autor daquele livro The Vaccine Book, né, o livro das vacinas, que é muito lida pelos negacionistas das vacinas, pelos pais que não querem vacinar seus filhos nos Estados Unidos. É um paciente que ele tratava lá, uma criança, ele era pediatra da criança, viaja para outro lugar, não tinha sido vacinado contra sarampo, se não me engano, e aí volta para os Estados Unidos e infecta de sarampo várias outras crianças, e aí cria um problema de saúde coletiva, né? Que mais uma vez coloca essa questão aí do individualismo muito grande, da escolha individual, que é, digamos assim, barrada, ou que é confrontada, né, os limites dessa individualidade também são confrontadas por uma dimensão que você vive em sociedade, você vive coletivamente. Então, ao fazer suas escolhas individuais, você tem que pensar isso também. E aí eu acho que essa situação tão limite que a gente está vivendo, que é uma situação de uma pandemia, traz de volta uma reflexão sobre isso, assim, de que a gente vive coletivamente e que quando a gente vai tomar nossas decisões que seja vacinar nossos filhos ou sair na pandemia para poder se divertir, a gente tem que levar em consideração não apenas os nossos desejos e vontades individuais, mas também questões que têm a ver com a coletividade, que têm a ver com a saúde da sociedade que a gente vive. Enfim, eu não ia me estender, acabei me estendendo mais. Dependendo de como o debate caminhar aí, a gente pode conversar um pouco mais sobre essas questões que eu trouxe. O Aline, tá por aí? Tô sim, vou abrir aqui. Olá, todo mundo. Vocês estão podendo me ver? Estão conseguindo ver aqui? Beleza. Boa tarde para todo mundo. Bom, vou tentar fazer aqui, né, um apanhado assim, da minha experiência com essa leitura, né? Foi um livro assim que desde o início eu tinha uma grande expectativa em relação a ele. Por questões pessoais, inclusive, e aí, assim, a minha leitura, ela foi até se modificando mesmo, né, assim, em termos de construção de sentidos, à medida que eu fui avançando no livro. Eu achei muito interessante que logo que eu comecei a minha leitura, né, e ela foi relatando aquelas questões da maternidade e quando ela já foi contando, né, das angústias que ela vivia com o bebê recém-nascido, assim, eu fui me lembrando, assim, de várias situações, especificamente por eu estar numa fase aí que praticamente todas as minhas amigas e primas e familiares, enfim, o meu círculo de convivência, né, já de pessoas, de mulheres que são mães, algumas já no segundo filho, assim, e eu consigo observar muito essa questão dessa preocupação, né, com essa questão de querer proteger ao máximo, de querer impedir, né, qualquer tipo de contaminação, né, usando os termos do livro, assim, por parte das mães tentando resguardar os seus filhos, né, isso foi muito muito interessante, assim, ao longo do que eu fui lendo, porque eu consegui enxergar, assim, atitudes, falas e ações de várias pessoas ao meu entorno, né, dentro do contexto, dentro da realidade que ela relata, né, a partir da sua própria experiência. Então, esse foi um ponto, assim, que me chamou muita atenção, né, até fiquei pensando, assim, que essa questão da maternidade, de proteção, assim, ela acaba extrapolando até, né, limites geográficos, culturais, sociais, enfim, né, ela escreveu esse livro num outro contexto, num outro momento, e assim, hoje, vivendo aqui no Brasil, né, numa cultura até diferente da dela, a gente percebe mães que compartilham também, né, dessas experiências e dessas angústias, né, então esse é um ponto, assim, que me fez refletir ao longo do livro,
Uma coisa também que me chamou a atenção, né, que eu gostaria de destacar aqui, em relação a quando ela pontua, né, até falando quanto a essa questão da linguagem, né, dos símbolos e tudo também, mas também ao longo do texto, quando ela traz isso para uma discussão política, né, falando em relação à comunicação e à linguagem, como isso interfere na forma como é recebido, né, essa comunicação pela população. Eu acho que quem, né, fez marketing, a gente pode fazer algumas discussões aí na disciplina em relação a isso. A gente fala muito, né, da forma como o marketing usa a comunicação para poder despertar sentimentos, né, aguçar algumas necessidades e desejos, mesmo que mais reprimidos, né, e dentro do livro, acho que ela traz para a discussão também a forma como o contexto, como a linguagem ele é utilizado, a forma como a própria vacina ela é exposta para a população, a forma como isso impacta, né, nas reações, a forma como isso impacta na forma como é recebido pelas pessoas, né? Então, assim, da mesma forma, né, é claro que com as suas devidas proporções, mas da mesma forma como a gente consegue fazer isso, né, no contexto lá do consumo, né, da indústria privada, acho que dentro do governo, a forma como os discursos, como a linguagem, ela é manipulada e levada para as pessoas e assim, da maneira como ela vai ser interpretada, ressignificada e até mesmo trazida, né, para o comportamento, para a vida, para as práticas das pessoas, isso, assim, me soou bem interessante, né, e pertinente de comentar aqui com vocês. Então, vale essa reflexão, né, quanto a isso também, né. Um outro ponto também, acho que ao longo do livro, né, em vários momentos, assim, as falas, os trechos que ela trazia, pareciam encontrar uma ressonância muito grande com o que a gente está vivendo agora, né? Parecia que a gente estava, em alguns momentos, falando de situações que estão acontecendo agora, né? O Igor chegou a mencionar também um trecho do livro que parece que já está fazendo parece não, né? Já está prevendo o que poderia acontecer e a gente está vivendo isso nesse momento. Então, assim, em vários sentidos, né? A gente percebe aí que o que foi escrito lá, naquele contexto, naquela realidade, né, naquele momento, em grande medida a gente consegue trazer isso para o agora e refletir, inclusive, sobre questões que já faziam parte, né, da situação e da discussão naquele momento, que voltaram agora. Eu até separei um trecho, assim, é um trecho curto que eu queria ler para vocês, mas que eu achei, assim, quando eu li, né, assim, eu até voltei em alguns momentos nele, que parece que, né, ele poderia se encaixar assim, em vários discursos, em várias discussões que a gente tem tido hoje. Então, eu vou ler ele assim para vocês, está na página 131 do livro, né? E aí ela vem falar o seguinte: em relação até, ela estava, só para contextualizar, ela estava discutindo a questão, né, de quando que uma doença ela vai ser considerada aí, né, ameaçadora, né, até que ponto vai ser considerada aí algo, né, preocupante e até ela usa um outro termo que eu estou tentando me recordar aqui, não estou conseguindo, mas assim, até que ponto uma doença é ameaçadora para uma população, né? E aí ela fala da gripe. A gripe é comum demais para provocar nosso medo do desconhecido. Ela não é exótica ou remota o suficiente para causar medo de coisas vindas do estrangeiro. Ela não é desfigurante o suficiente para ameaçar o sentimento de sermos nós mesmos. Ela não é transmitida de uma maneira que inspire repulsão moral ou ameaça de punição. Em outras palavras, a gripe não serve de metáfora muito boa para outros temores. Ela tem de ser assustadora simplesmente pelo que é. E aí, assim, eu me recordei muito do início, né, das discussões sobre o coronavírus, porque muito se falava, né, mas é uma gripe comum, só para uma parcela que ela vai ser ameaçadora, né, ela vai ter efeitos consideráveis, enfim. E aí, lendo esse trecho, né, que foi falado para um contexto lá da H1N1, né, de um outro tipo de gripe e tal, mas que se encaixaria hoje em dia, né, que a gente poderia, de alguma forma, trazer
e ressignificar isso no contexto atual, né? E aí vai muito ao encontro, acho, da fala do professor Gabriel, né? Quando ele fala da questão da individualidade, né? Não caber nesses momentos, né? Quando a gente fala assim, mas é só uma gripe, vai ser só para uma parcela que ela vai ter efeitos mais ameaçadores, né? Mas aí cabe várias discussões em relação a isso, até mesmo porque a gente está falando de uma parcela de pessoas, né? E aí, então, essa questão do individualismo, que já foi muito bem apontado pelo Gabriel, né? Acho que ela vem para complementar assim, esse sentido, né? E até mesmo a questão das vacinas mesmo, né? Assim, só mesmo a título de relato pessoal, né? Eu sou uma pessoa que tem doença autoimune e eu tomo imunossupressor, né? Justamente para abaixar a guarda, né? Usando a metáfora de guerra. E eu sou uma das pessoas que não posso tomar vacina de vírus vivo por conta disso, né? Então, quando se fala lá no livro, né, de você se vacinar para proteger outras pessoas, e aí quando ela faz aquela divisão, né, do saudável e o não saudável, né? Eu consegui aí, né, me colocar nesse lugar como alguém que depende realmente, né, da imunização de outras pessoas para me proteger. Então, assim, até por isso, né, eu disse que por questões pessoais esse livro ele acabou mexendo assim comigo, né? Então acho que é isso, assim. Outros pontos já foram bem colocados, né, bem pontuados pelo Igor e o Gabriel. Então acho que eu não vou me delongar mais, mas seria nesse sentido, assim. Beleza, Aline. Ou eu falei, mas eu acho que ninguém ouviu. Agora, estão ouvindo? Verdade. Ô, Aline, muito obrigado aí por ter dividido a sua experiência, sua leitura. Valeu também, Gabriel. Achei bastante interessante aí, né, os aspectos que vocês levantaram, inclusive de pontos que eu não tinha refletido. Né? Valeu, Aline, aí também por compartilhar essa questão pessoal sua. Muito legal. Queria passar agora para os alunos aí, vamos manter aquele esquema lá da ordem mais ou menos alfabética aí, eu vou chamando, e aí caso a pessoa não tiver, que hoje eu vou começar de baixo, beleza? Falar um pouquinho da experiência, achou legal, achou chato, achou difícil, achou fácil, que aspecto te chamou mais atenção, o que te fez pensar, por aí, né? Natan, você tá por aí, cara? Vou começar por baixo aí hoje, para mudar um pouquinho. Então a gente vai subindo. Tô sim, professor. E aí, se quiser abrir a câmera, se quiser só o áudio, fica por conta de vocês. Uhum. Eu não sou não estava acostumado com esse tipo de leitura. No início, eu achei até que seria um pouco chato, né? Porque pelo fato de tratar muito sobre a ideia da vacina e nessas questões mais biológicas, que não é muito minha praia, mas a escritora, ela faz várias metáforas, ela coloca vários contextos culturais, ela coloca várias coisas que vai deixando bem mais dinâmica a leitura e acabou que eu acabei achando bastante legal. Ela retrata várias coisas e ela dá uma boa contextualizada e deu para aprender várias coisas com a leitura desse livro. Bacana demais, Natan. Valeu aí sua contribuição. Natasha, tá por aí? Natasha, quer abrir o microfone aí? Quer digitar? Beleza, quando você vai digitando aí, vou passar para Maria, então, beleza? Depois eu leio o seu comentário aí. Maria Moura, tá por aí? Tem dois Maria Moura aí, não sei por quê aqui.
Maria, tá por aí? É porque eu uso notebook e o celular pra falar. Então, Entendi. assim, uma coisa que no começo eu achei que ia ser um livro muito maçante, apesar de eu gostar muito de biologia. Quando eu não tava, tipo, também igual o Nathan tinha falado, eu não tava acostumada com esse tipo de leitura. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta de ler esse livro. Aí eu fui pelejando, aí no que chegou a partir da metade eu comecei a entender e acostumando com a forma que ela falava. Aí eu comecei a achar muito interessante. Uma coisa que eu achei muito legal que ela falou foi a questão da desinformação. Eu não lembro exatamente o que ela tinha visto sobre algum componente que tinha na vacina que poderia fazer mal. Aí ela leu vários artigos de uma pessoa e depois, futuramente, ela descobriu que era um artigo falso e veio um posterior falando. Aí eu achei muito legal que essa questão que realmente muita gente não se vacina por questões de desinformação ou também fake news, que é uma coisa muito recorrente, né, na atualidade. E eu achei muito legal ela ter retomado isso no livro. Outra questão também, que a Aline também falou, todo mundo falou que eu acho legal ressaltar, é que quando a gente se vacina, a gente não tá protegendo somente a gente, né? Ela falou isso até no. Eu não sei se foi uma amiga ou a irmã dela que ela comentou que, quando você vacina o seu filho, você não tá protegendo somente ele, sim o filho de outra mãe que às vezes não teve a chance de vacinar. Eu achei também muito legal a preocupação que ela teve de mãe. Eu tô gaguejando porque eu tô nervosa. A preocupação que ela teve de mãe, que ela era sempre preocupada, até aquela questão de trocar o plástico do colchão, que o marido dela agiu normalmente, totalmente calmo, e ela desesperada, achando que o filho dela ia acontecer alguma coisa. Aí eu achei bem legal, porque realmente acontece muito, tipo, tem mãe que é muito protetora. E eu achei também a questão do preconceito que ela falou, que quando aquela questão que mandou duas pessoas, vários grupos de pessoas, dois grupos, lerem um artigo e depois falarem sobre que quando a pessoa está vacinada e está protegida, ela tem menos preconceito com pessoas estrangeiras ou que não estão vacinadas. Eu acho que, de fato, às vezes isso acontece, quando a pessoa não está protegida, ela acaba ficando com medo de se contaminar às vezes. E eu achei também uma questão da dependência com o outro, que a gente tem a questão da liberdade versus responsabilidade, que é uma coisa que, ao invés de ser com a vacina, no caso é com a máscara atualmente, que às vezes você pode não estar no grupo de risco, mas você se protege pelas pessoas da sua família que estão no grupo de risco. Que até uma coisa que eu vi na internet que foi que às vezes você não está usando a sua máscara, você pode ser assintomático e esbarrar com uma pessoa que infelizmente é do grupo de risco, e isso pode acabar acontecendo uma coisa muito pior. Então, aquela questão da liberdade versus responsabilidade, que eu acho que a gente tem que se responsabilizar por si e pelo que pode acontecer com o outro, caso a gente não seja responsável pelo que a gente faz. Aí eu achei muito interessante o livro, me fez pensar muito e sobre as questões históricas dos passados que a gente teve também de outras pestes e pandemias que ocorreram, e para a gente sempre aprendendo com isso. Foi isso. Muito bom. Você me fez pensar algumas coisas aqui, queria só destacar rapidamente. Muito bacana, Duda, você mandou muito bem. Uma coisa que eu acho, não sei se vocês perceberam, como é que quando existe esse tipo de narrativa autobiográfica, uma coisa que estimula, né, existem uns autores, inclusive tem uma professora minha que falava muito isso, que ela Eneida, lá da UFMG, que na teoria da literatura a gente chama de pacto autobiográfico, né? E esse pacto autobiográfico, ele tem a ver com... Quando a gente está falando de autobiografia, a gente não sabe muito se é verdade, se é mentira, se rola, se rolou, se não rolou, né? E até que ponto que a gente pode confiar naquilo. E tanto o Maus, que a gente viu antes, que tem uma tonalidade autobiográfica, quanto o Imunidade da Eula Biss, eles se desnudam muito do ponto de vista humano, e eu achei isso muito legal, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que, da mesma forma que o R. Spiegelman, lá no Maus, mostra que às vezes ele é meio paia com o pai dele, que o pai dele é meio preconceituoso, mesmo tendo passado por aquilo, a Eula também, ela se coloca como um ser humano normal, ela não faz questão de esconder os seus problemas, né? Às vezes ela parece super paranoica, né, com o que vai rolar com o filho dela. Às vezes ela não toma ações que talvez seriam necessárias ser tomadas relacionadas a precauções. E ela briga, ela não doa sangue, apesar dela ser doadora universal, né? Ela briga com os médicos lá, e você não sabe
se ela estava realmente certa, e às vezes ela tem umas paranoias, assim, que acho que são comuns, principalmente mães em relação a filhos, né? E eu acho que isso contribui para esse pacto autobiográfico, quer dizer, essa relação de confiança, como se você tivesse quase uma relação de intimidade, né, entre o leitor e o narrador, né? Isso eu acho uma questão bastante interessante. Uma questão que ela destaca também, e que a Duda levantou em relação a essa questão do preconceito, uma hora acho que ela até cita que é uma pessoa negra que está doando sangue e igual a ela, e ela pensando que a questão das divisões sanguíneas é muito mais ancestral do que essas divisões relacionadas à etnia, à cor de pele e tal, e que não existe esse tipo de preconceito do ponto de vista interior, né, mais orgânico. Então, eu achei isso bacana também. E destacar também essa questão da imunidade de rebanho. Ela até cita um livro, né, que fala, se não me engano, até uma frase que o Lacan muito usa, né, relacionada ao outro, né, que eu sou um outro. Né? Nós não existimos nem do ponto de vista biológico, nem do ponto de vista linguístico de forma isolada. Né? Nós somos animais sociais, tanto do ponto de vista biológico quanto social. Isso eu acho que é uma questão bastante interessante. E, finalmente, uma coisa que a gente não tinha destacado, e que foi levantada, achei legal, que é a questão não só das fake news, né, mas é um conceito que eu recomendo a gente procurar e se aprofundar, que é a ideia da pós-verdade. Né? A pós-verdade, quer dizer, hoje em dia tem cada vez menos importado a questão do fato. Quer dizer, tem experimentação científica, aquilo lá está pautado na realidade, isso muitas vezes passa de forma muito desapercebida, né, dentro do corpo social. O que está importado cada vez mais, principalmente dentro dessa ideia da pós-verdade, né, se importa mais a narrativa. Quer dizer, aquele tipo de narrativa, ela atende às minhas expectativas, aos meus anseios, à minha ideologia, à minha visão de mundo. Se ela atender, eu estou muito mais preocupado e acredito nela, muitas vezes sem checar, e aí isso dialoga com a questão das fake news, né, que tem tomado tanto debate público ultimamente, e aí essa pós-verdade, né, quer dizer, essas narrativas, elas são muitas vezes muito mais acreditadas, né, socialmente do que o fato, porque a gente quer muito mais do que o que atende aos nossos anseios do que o que realmente é. Isso pode ser um grande problema quando a gente pensa em questões como saúde pública, né, e entre várias outras coisas, né? Então é um conceito que eu acho que é legal da gente introduzir nos nossos debates e que tem a ver, com certeza, com esse assunto também. Beleza? A Natasha colocou aí. Pode ler aí para você, ou Natasha, você quer ler? Ela falou aí, ó, que a minha opinião é que tem os pontos que justificam tomar ou não a vacina, e desse modo percebe-se que é uma discussão que surgiu há muito tempo atrás, né? Depois da revolta da vacina, as pessoas começaram a ter que se vacinar. Você não falou disso também, Gabriel, da revolta aí, do ponto de vista histórico, era legal para dar uma clareada nisso no Brasil, né? Porque ela fala muito do contexto histórico, principalmente dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, acho que era legal a gente ressaltar isso também para dialogar. E as pessoas começaram a ter que se vacinar, as pessoas tinham medo do governo e tal, uma certa quantidade da população, devido às circunstâncias, porque elas desconheciam os efeitos que as vacinas traziam para o mundo. Foi depois de muita burocracia, realmente. Aí ela fala, e discussões, e a revolta da vacina se tornou algo importante e valorizado para muitos. Mas eu desconhecia a ideia de que havia pessoas que eram contra a vacina nos tempos atuais. Né? Existe um movimento anti-vacina forte, inclusive. E depois de assistir a série Pandemia, acho legal a gente colocar como referência, né? Tem essa série Pandemia, eu não vi ainda, mas pretendo ver. E tem um filme também, né? Que é ambos da Netflix. Vou ver também, aproveitar. Sobre o não aceitamento da vacinação. Contudo, ao mesmo tempo que os pensamentos de muitos sobre perder o controle do próprio corpo é importante para refletir, e se deve pensar também. Sei que se tem a vacinação e os cuidados com o corpo, isso pode nos prejudicar e os outros também. No momento que estamos vivendo, de higiene, cuidado com a saúde, deve ser levado mais a sério, né? Há muito tempo, talvez teríamos grandes prevenções contra o vírus, e o que vem se tendo nos tempos atuais.
E o Gabriel falou aí sobre a pós-verdade, vai enviar uma charge interessante para entender o conceito no grupo no WhatsApp. Bacana, manda aí a gente colocar essa questão dessa série e do filme relacionado a isso também, para a gente deixar como material complementar também. Gabriel, você quer falar um pouquinho aí ou já pode passar? Beleza. Vamos para o próximo, então. Depois da Natasha, é a Maria Clara. Agora. Nossa, você falou demais, então imagina eu, né? Oi, vou mandar digitado. Beleza, Maria Clara, vai mandando aí que daqui a pouco a gente lê. Letícia, tá por aí, Letícia? Tô sim. Eu achei bem interessante o livro, né, pelo cenário que a gente está vivendo, mas eu achei ela uma mãe muito paranoica. Ela, tipo assim, o fato também dela ter feito uma investigação, né? Que ela voltou lá, tipo, no surgimento da varíola. Foi, tipo, bem interessante essa parte também. E eu achei, tipo, interessante, pelo cenário que a gente tá vivendo, a última frase que ela fala lá, né? Que o corpo é um jardim ou comunidade que devemos cultivar. É que, tipo, agora a gente, quando a gente sai, a gente usa máscara, a gente faz todo o cuidado com a higienização. Eu acho que isso é um meio de precaver todo mundo, né? A comunidade inteira. A gente cuida, não cuida só da gente, a gente cuida da comunidade inteira. Eu achei bem interessante essas partes. Bacana. Valeu demais. Realmente, eu acho que é uma das coisas que mais fica, né? Da gente pensar nessa questão de comunidade, né? De pertencimento e tal. Tanto socialmente falando, quanto até biologicamente, né? Lara, você tá por aí, Lara? Oi, tô sim. E aí? O que você nos Então, diz? diante da situação que a gente está vivendo, algumas partes do livro me trouxeram certa paz, enquanto outras me fizeram entrar totalmente em pânico. Eu acho que o livro ele não teria um significado tão grande para mim se ele não fosse lido exatamente nessa época que a gente está vivendo agora. E uma coisa que eu achei muito interessante, mas eu não sei se foi uma interpretação errada, é que ela usa certos pontos de vista e também acontecimentos históricos para passar para a gente essa ideia de imunidade. Como, por exemplo, no comecinho do livro, ela fala sobre o de Aquiles. Eu já tinha escutado muito sobre esse mito, mas eu nunca tinha pensado nele como imunidade. Bacana, Lara. Tem mais alguma coisa aí que você quer ressaltar? Ou só isso, por enquanto? Assim, para mim, a melhor parte é quando ela explica a frase "deves amar o próximo como a ti mesmo". Ela associa aos doadores universais de sangue, né, que são as pessoas O negativo. E ainda nesse mesmo capítulo, eu acho que é no mesmo capítulo, que foi o capítulo que eu mais gostei, algo que me chamou muita atenção que na minha interpretação eu entendi por nós não vivemos por nós mesmos, a gente vive meio que por um coletivo. Ela explica isso de uma forma mais clara, que é quando você está dirigindo um carro, você não está dirigindo só o seu, você dirige também o da frente e o de trás. E trazendo essa metáfora meio que para o assunto do livro, foi isso que eu entendi por imunidade coletiva. Muito bom, eu não tinha esquecido de destacar dessa parte, realmente me chamou muita atenção também, né? Essa analogia, né? Do carro, todo mundo que está aprendendo a dirigir, a gente sempre ouve muito isso e realmente, né? Ele sempre dirige para o outro. Também, e talvez principalmente, né? E com certeza, dentro desses aspectos aí de saúde, isso vai muito no sentido do que a gente tem que fazer. Muito bacana, Lara. Muito obrigado pela sua observação aí, pela sua participação. Vou ler aqui um comentário da Maria Clara. Falou que gostou muito do livro, porque não é exatamente sobre o tipo de assunto que eu costumo ler. E eu achei interessante porque a narrativa do autor não é pesada
e não é impossível de compreender. Consegui ler bem o livro todo sem ficar parado em uma só parte tentando entender. É interessante ficar sabendo de várias coisas novas por meio do livro também, levando em conta o contexto da atual pandemia. Achei uma ótima escolha, pois mostra que, assim como a maioria de nós, a autora também vivenciou situações em que se questionou, em que teve medo, em que procurou saber mais do assunto, ouvir as opiniões de outras pessoas. Né? Ela teve muitas mesmas entrevistas, né? Dá para ver que foi um trabalho de muita pesquisa, né? Só as notas que tem no final do livro é uma infinidade, né? E procurou saber mais, principalmente depois de ter o filho. Achei bem realista e, ao mesmo tempo que mudou meu ponto de vista sobre várias coisas, também serviu para reforçar as informações que eu já tinha aprendido sobre o assunto. Como, por exemplo, quando ela explica sobre o efeito de rebanho, que eu já tinha ouvido falar, mas abriu muito mais meus olhos para essa questão da vacinação em massa, em que, além de nos proteger, também protegemos as pessoas ao nosso redor, as que não se vacinam, aí, como a Aline ressaltou também, né? Como é exposto no trecho do livro, aqueles que se valem da imunidade coletiva devem sua saúde à saúde de seus vizinhos. Muito bacana, muito bom aí, vocês já estão praticamente treinando fazer a resenha aí, né? Muito obrigado aí também, Maria Clara, pela contribuição. Vamos continuar aí, Isabelle. Tá por aí, Isabelle? Oi. Sobre a minha visão do livro, sendo bem honesta, tinha umas partes que eu ficava bem perdida e eu precisava ler várias vezes para entender. Mas no contexto geral eu entendi sim. E eu queria chamar a parte que eu mais achei interessante, vocês já comentaram, mas eu queria dar sobre como foi a minha experiência lendo essa parte, sobre a ilusão de ser independente, a nossa ilusão que a gente tem sobre isso, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, de que a gente precisa da saúde do outro para meio que a gente ter a nossa saúde em dia. Por exemplo, se você tiver um estilo de vida muito bom, fazer sempre exercício e comer bem, tudo bem, você está fazendo a sua parte, mas se você encontrar com alguém que tenha, sei lá, uma gripe, sabe, tipo, do dia a dia, talvez você pegue. E claro que talvez o seu sistema imunológico esteja mais forte, etc. Mas a gente depende do outro, sabe? E eu nunca tinha parado para pensar por esse lado e eu achei muito interessante, sabe? Também tem a ideia que ela fala de que vários corpos protegem os outros, até como a Aline falou, mas eu gostei bastante dessa reflexão, sabe? Que me deixou olhar as coisas por um jeito diferente, do nosso coletivo, sabe? Que a gente tem que fazer a nossa parte, mas nós também dependemos do outro, sabe? Então, isso. Bacana, Isa. Obrigado aí, viu, pela participação. Realmente, eu acho que uma das coisas mais fortes que ficam é essa ideia aí da comunidade e tal. Vamos passar aí para a próxima pessoa aí. Júlia, tá por aí? Júlia. É Júlia? Júlia ou Júlia? Eu tô... cada um fala de um jeito, mas é Júlia. Eu gostei do livro, tipo, eu tive dificuldade para ler. Eu lia o parágrafo, aí eu ficava... Não entendia nada e tinha que voltar várias vezes, porque tem, tipo, muita coisa... Tipo, de doenças, siglas, essas coisas, assim. Aí eu ficava meio perdida, mas eu gostei muito também. Tipo, a maioria das coisas que eu ia falar, vocês já falaram, que eu gostei bastante o negócio do conceito de rebanho, né? O efeito rebanho e, tipo, em contrapartida desse conceito do rebanho, que, tipo, se a maioria do gado tá imune, vai imunizar o resto, também tem, tipo, que ela citou o conceito lá da colmeia, que, tipo, se uma abelha estiver doente, já vai contaminar o resto das abelhas, que aí entra no que o Gabriel falou, que
quando ela citou aquele menino que viajou e não tinha sido vacinado, e quando ele voltou, passou para um tanto de criança. Então, assim, tem esses dois conceitos diferentes e cada pessoa acredita em um e tal, e... Ai, calma, não sei como explicar, mas enfim. E também eu fui pesquisar alguns comentários sobre o livro e eu achei um, tipo, que criticou o fato dela, o livro inteiro, ela tá citando o filho dela, tipo, como se tivesse, sei lá, expondo ou falando só do filho e tal. E, tipo, eu achei muito coisa esse comentário, porque é justamente por causa do filho dela que ela procurou saber tudo, sabe? Tipo, pelo medo do filho pegar alguma doença ou ser vacinado e acontecer alguma coisa e tal. É justamente a curiosidade e a preocupação com o filho que fez ela buscar tudo e tal. Então, assim, a preocupação dela como mãe mesmo eu achei bem interessante. E ela citar isso e buscar sempre saber mais para assim, proteger o filho e tal. Então, eu acho que é isso. Beleza, Julia. Muito obrigado. E acho que essa questão materna aí, para mim, também foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Já que o livro fala tanto de cuidado, né, e de grupo, eu acho que não teria... As analogias do livro são muito bem pensadas, né? Acho que não teria nada mais forte para falar da relação de proximidade e cuidado do que a relação de maternidade, né? Até quando ela fala do cordão umbilical e tal. Interessante. Gabriele, tá por aí, Gabriele? E aí, Gabriele, vai falar por áudio, vai mandar escrito? Ok, vamos passar aí para o Carlos Daniel enquanto isso. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Uhum. Boa tarde. Essa foi uma leitura que eu gostei, porque quando eu vi o título do livro, eu já fiquei com um certo tédio do livro, mas depois que eu comecei a ler, que eu vi a maneira que ela tratou do assunto, essa maneira meio pessoal, né? Pesquisando sobre o assunto e também filosofando sobre isso, eu achei muito interessante. Aí eu quero destacar dois pontos aqui. O primeiro que eu achei interessante foi que a ela se deparar com esses questionamentos dela, ela foi pesquisar em fontes que dizem ser confiáveis, em artigos, pessoas especialistas naquele assunto. Eu acho que isso é muito importante, principalmente pelo contexto que a gente vive, de muita desinformação, e ela também dá entrevistas sobre isso em alguns jornais, em algumas faculdades. Eu achei bem interessante, eu ouvi alguma coisa, e ela sempre começa as entrevistas falando sobre isso. Meu bebê nasceu, aí esses questionamentos surgiram, eu comecei a pesquisar, conversar com especialistas, e aí foi desenvolvendo. Até um ponto que eu acho que ela passou por um estágio de paranoica. Eu não sei o que aconteceu, mas eu achei interessante. Até certo ponto, porque depois ela começou a pesquisar tanto sobre aquilo que foi meio que perdendo a paz dela, mas eu achei interessante e importante isso. Exemplo de buscar fontes mais confiáveis. E a segunda questão é a metáfora, que a primeira parte aqui eu queria ler um trecho que está na página 64, que fala assim: os pesquisadores concluíram que, quando duas questões estão metaforicamente ligadas, manipular a atitude de uma pessoa em relação a uma delas pode afetar a maneira como ela pensa sobre a outra. E é uma coisa que há muito tempo eu já pensava sobre isso, né? Principalmente a aula de matemática, etc., né? Porque tá lá o professor, por exemplo, explicando matemática, um assunto abstrato, né? Que foge à nossa percepção do sentido, de tato, alguma coisa assim. E para ele explicar aquela matéria, ele traz todo o conteúdo, ou tenta trazer de uma maneira didática que tenha a medida do homem. Algum sentido assim, ele traz para o corpo. Ele traz algo abstrato para a gente tentar entender dentro do nosso campo corporal, alguma coisa assim. E eu fico pensando sobre isso, achei interessante,
o significado da palavra vacina em inglês, arma, não é? Esse sentido, porque você vê a agulha entrando como uma arma, algumas essas coisas. Eu achei bem interessante. E outra coisa que eu fiquei pensando hoje de manhã, para terminar, quando eu acordei praticamente, eu lembrei da época do Holocausto, né, daquela propaganda nazista que comparava os judeus a ratos, e eu fiquei pensando, e também do que ela escreveu no livro sobre a varíola, né, que, que conotava alguma coisa entre sujeira, e eles começaram a associar a varíola às pessoas de classe mais baixa, essas questões, e quase, pelo que eu imagino, todo esse tipo de doença, qualquer coisa a gente vai ligar a outra coisa metaforicamente. E eu fiquei pensando, o que será que será a metáfora dessa pandemia que a gente está passando? Ao que a gente vai comparar para tentar entender nesse sentido? São coisas que eu pensei agora, então não ordenei muito bem esse pensamento ainda, mas eu achei bem interessante esses pontos. Ô, ô, Carlos, que massa, cara. Sua reflexão aí me fez pensar sobre várias coisas. Depois tenta organizar isso num texto também. Eu vou falar um pouquinho melhor ao fim aí também, mas, pô, muita coisa legal de ser pensado. Até dialogando com essa pergunta final, eu acho que a leitura que o Gabriel fez no começo também, de pensar a questão da pandemia atual como um grande questionamento, né, sobre essa primazia do nosso modelo de vida individualista, né, e do nosso próprio sistema econômico, e das nossas formas de se relacionar um com o outro, com certeza já vai ser uma grande analogia, uma grande forma aí de pensar e repensar as nossas relações com os nossos corpos, né, com a vida, com a morte, com o mundo. Eu acho que essa é uma questão bastante interessante, mas muito legal os seus apontamentos aí. Agradeço aí também. A Gabriele falou aí que uma coisa que eu acho até queria destacar, que muita gente ou falou que achou que não ia gostar e depois gostou, ou não achou tão fácil. Eu acho que isso é legal, porque uma das propostas do livro, eu acho que da relação com a leitura como um todo, é a gente aprender, conhecer coisas novas, né? Ter desafios, né? E eu acho que a proposta está sendo contemplada aí nesse sentido também, né? De conhecer gêneros, conhecer autores, tentar, né? Outras coisas do ponto de vista da leitura. E no decorrer do livro, especialmente no início, onde se retrata o uso de máscara e outros métodos de prevenção, me recordaram fortemente sobre nossa situação atual. O livro em si aborda mais sobre epidemias passadas e tive uma visão bem clara sobre como era e quanto deve ter sido difícil, assim como está sendo para nós essa pandemia. E aí continua a Gabriele, principalmente para a autora que demonstra estar sempre focada na saúde do filho e nos riscos que ele corre, abordando questões como vacina, doenças, sistema imunológico, relacionadas diversas vezes a episódios com seu filho, além de questões filosóficas abordadas também sobre a saúde, individualidade e coletividade. Beleza? Muito bom, dentro do que a gente está conversando. Lembrando aí, mandei uma mensagem no chat, galera que está escrevendo, até que está falando, já vai guardando as reflexões aí, porque a gente vai precisar disso depois em forma de texto. Beleza? Vamos continuar aí. Agnes, está por aí, Agnes? Tô. Tá dando pra ouvir certo? Sim. Sobre o livro, quando eu vi o título, eu me interessei pelo que a gente está vivendo. Só que quando eu comecei a ler, como muitos falaram, teve um pouco de dificuldade, porque é um livro que tinha muita informação e acabava que era tanta informação que eu não sabia como ficar digerindo aquilo. E aí depois eu ia lendo página por página, em intervalo de tempo, e aí na metade do livro eu comecei a compreender, ver o que a autora queria falar. E aí tem uma frase bem interessante do livro, tem uma parte interessante do livro que eu vi, que ela fala assim, sobre o remédio, que os nomes dos remédios são metáforas voltadas para a nossa ansiedade básica, que são defeituosos contra a gente. Eu achei muito interessante essa parte. E outra questão que eu parei para pensar foi que, na época das epidemias, muitas pessoas não queriam tomar a vacina. E agora, na quarentena, nesse tempo, muitas pessoas pensam só quando vai sair a vacina.
E quando sair a vacina, alguns cidadãos não vão querer tomar a vacina por achar que vai ter algum efeito colateral. E aí eu fico pensando como que a sociedade vão julgar essas pessoas. E foi isso. Bacana, Agnes. Realmente, continua nesse problema aí da relação com o outro, né, e do grupo. E dentro dessa ideia de nós somos o outro, nós somos uma comunidade, pode mandar ditado, Giovana. Eu te pulei, Giovana? Agora eu não lembro. Mas pode mandar digitado, se quiser. Eu não lembro se eu... Foi mal. Não sei se não apareceu ou se eu que não vi. Você quer falar em áudio ou você prefere digitar mesmo? Beleza, vai digitando aí enquanto isso. Anda. Essa questão, eu acho que da responsabilidade é muito importante, né? Tem uma hora que ela cita, inclusive, o Jean Paul Sartre, né? Filósofo do existencialismo, né? Que eu gosto muito. E ela fala sobre essa ideia da liberdade, mas que a liberdade implica, obviamente, né? A gente tem liberdade para fazer o que quer, mas a gente tem que arcar com as consequências disso, né? A gente tem que se responsabilizar, né? O Sartre usa essa imagem. A gente tem que se responsabilizar pela humanidade, né? Toda ação, já que a gente é livre para fazer o que quiser, inclusive quando a gente escolhe não escolher já é uma escolha, nós temos que sempre pensar que se a humanidade inteira tomasse a postura que a gente está tomando, se isso seria um mundo que a gente queria viver, né? E aí é onde ele define o que ele chama de má fé, né? Que seria a gente usar a responsabilidade de forma errada, né? Vamos falar assim. Agatha, tá por aí? E aí, Agatha, quer falar? Se digitar também, pode ir digitando. Então, vou ler o da Giovana aí, enquanto isso. A Giovana pontua aí que eu achei engraçado desde o início, quando ela fala sobre não notar de estar à frente de uma pandemia, que o fato de se cuidar era mais de uma de suas preocupações. O mundo parecia estar unido na lição de cuidar e se preocupar da imunidade diante de doenças. Outro ponto destacado foi parte da limitação da liberdade sobre o seu corpo, sendo comparado à escravidão, no que destaca o motivo das pessoas que apoiam o movimento anti-vacina, muitas vezes mais interessados na abolição como uma metáfora. Realmente ela aborda essa questão aí da escravidão, que é outra analogia interessante, né? Você vê que o livro tem muita coisa muito interessante, né? Como uma metáfora da liberdade individual do que na causa como um objetivo comum. Além de nos indagar sobre a integridade da ciência e a influência do poder público, né? Eu acho que essa palavra poder, de forma geral, ela é muito presente na fala dela, né? Como é que há relações de poder dentro do discurso científico, há relações de poder dentro dos movimentos negacionistas, né? E dentro da própria linguagem, né? E tal. Para mim, esse livro fez eu mergulhar no mundo mãe, essa paranoia que não acaba ali na criança. O mundo mãe como uma paranoia de proteção, né? É um próprio instinto materno, né? Tanto que a gente usa a palavra instinto, né? Interessante. Valeu, Giovana. Vamos ver a Agatha aí agora. Oi, Igor, o meu tá travando, eu não tô conseguindo mandar. Pegou eu realmente... É porque, esse daí era pra mandar em segundo. Aí o outro era em primeiro, porque eu já tinha montado. Só que aí agora eu não tô conseguindo digitar, colocar mais, entendeu? Porque tem 3 parágrafos. E aí foram fora de ordem e o último eu não tô conseguindo mandar. Lê, então, e você fala o final. Tá, eu vou ler pelo WhatsApp que eu tava escrevendo, aí eu leio direto. Eu realmente achei o livro muito interessante, porque ele explicou muitas questões, a vacinação, por exemplo, de forma clara e simples, de modo com que
nossas dúvidas surgem no dia a dia, ou seja, ele trouxe questionamentos, medos, ansiedades, entre outros fatores, como uma pessoa simples, mostrando sua realidade através de experiências vividas. O fato de ser uma mãe de primeira viagem bem curiosa e sempre aprendendo, o pai ser médico e aconselhá-la, as outras mães dando opiniões, tudo isso construindo conhecimentos sem termos técnicos ou qualquer linguagem compreensível, fazendo com que nós, leitores, nos sentíssemos compreendidos e entendemos dos tais assuntos. Outro ponto importante que vale destacar é a quantidade de informações e conhecimentos que o livro trouxe em pouquíssimas páginas. Como a autora conseguiu mesclar os assuntos com a vida dela, mostrar dados e a realidade de outras pessoas e apresentar várias doenças. Tudo isso com uma simplicidade e habilidade incríveis. Pude mudar minha perspectiva sobre várias coisas através desse livro e confirmar outras. Então, presumo que essa leitura fará diferença até nos mais céticos. Achei muito válido, principalmente no momento que estamos vivendo. É isso. Muito bom, Agatha. Muito obrigado aí pela participação. Galera, tem mais alguém que eu pulei? Alguém que não falou? Por favor, aí se manifeste. Posso falar uma coisa? Fala aí. Pode abrir o áudio aí. Uma coisa que eu tava aqui refletindo. Tá dando pra me ouvir? Agora tá. Uma coisa que eu tava refletindo, conforme todo mundo foi falando, eu fui pensando na questão também que além da gente cuidar do outro, a gente tem que se cuidar também. Foi uma coisa que eu tô refletindo, é que eu tenho irmã pequena, primo pequeno, e a gente tem sempre aquela preocupação da criança antes dela ir comer, de lavar a mão, essas coisas. E um hábito que eu comecei a adquirir agora, que antes de comer, eu não tinha aquele hábito, aquela preocupação de sempre estar lavando a mão antes de comer. E eu acho que depois dessa pandemia vai ser um hábito que eu quero adquirir de sempre estar com álcool em gel na mão, sabe? Principalmente quando você vai na praça, comer alguma coisa, de passar na mão antes de comer. E outra questão também de autocuidado e cuidado com o próximo, que eu pensei em questão cultural, na China, no Japão, essas coisas, eles têm o hábito de quando mesmo tá resfriado ou qualquer gripezinha leve, eles usam a máscara. Aí foi uma coisa que eu percebi que a gente teve uma preocupação por ser uma coisa que a gente não tem controle. Mas, às vezes, por exemplo, eu tô com uma gripe e passar por uma pessoa idosa pode ser uma coisa de risco para ela que não é para mim. Então, foi uma questão cultural que me fez pensar também, que a gente se preocupa só com grandes coisas, que a gente deveria preocupar também quando a gente está, às vezes, com alguma gripe, qualquer coisa leve, que pode ser pesada para o próximo. Muito bem. Realmente, compartilho, eu acho que é questão até de hábito. Eu acho interessante, vou falar em depoimento com uma pessoa não cristã até, que tem dois princípios do cristianismo que eu adoro, assim, que norteiam a minha vida, por mais que as questões teológicas, assim, eu não acompanhe tanto. Primeiro é o conceito de humildade, que eu acho que é básico para o cristianismo, e até escrevi um poema uma vez que fala que eu tinha lições de humildade com microscópios e telescópios, mas eu não sei olhar. Porque ao olho nu a gente não consegue ver a imensidão do universo e a imensidão microscópica, né, e cósmica ao mesmo tempo. E quando eu penso e olho para essas coisas, assim, eu sempre me penso como a gente é imenso e como a gente é quase nada, né? E isso, para mim, gera um impulso de humildade necessária e que não tem a ver necessariamente com autodestruição, né? Com se colocar como um nada também. E um outro princípio cristão que eu acho interessante e que esse tipo de coisa me ensina muito é justamente o princípio do amor, né? Do amor próprio e do amor ao próximo, tanto que o grande princípio, né, de crístico seria amar ao próximo como a si mesmo, como vocês mesmos destacaram. E não é só porque a gente tem que amar, porque a gente tem que ir para o céu, né, na minha perspectiva, mas porque o outro somos nós também, porque nós somos animais sociais, porque nós estamos vivendo em comunidade. E aí eu até termino minha fala aqui com o último trecho do livro, onde ela fala uma metáfora do próprio cristianismo, do paraíso, né, do jardim do Éden. E ela fala, o jardim exterior não é um Éden, tampouco um jardim de rosas. É tão estranho e variado quanto o jardim interior de nossos corpos, onde hospedamos fungos, vírus e bactérias, de disposições tanto boas quanto más. Esse jardim é ilimitado e descuidado, produzindo frutas e espinhos,
talvez devêssemos chamá-lo de mata selvagem, ou talvez comunidade seria suficiente. Seja qual for a maneira que escolhamos para pensar o corpo social, somos o meio ambiente uns dos outros. A imunidade é um espaço compartilhado, um jardim do qual cuidamos juntos. Achei muito bacana e muito interessante esse final. Eu acho que essa é a minha reflexão aí. Queria abrir aí, Gabriel, Aline, querem destacar mais alguma coisa antes da gente ir às considerações finais? Por enquanto a gente está aí em 1h20, então a gente ainda não passou tanto, né? E aí, Gabriel, Aline, querem destacar aí alguma coisa? Ou mais alguém, né? Estão por aí, galera? A Aline falou aí, no meu caso, não. Acho que cada um trouxe uma reflexão pertinente e complementar. Beleza. Essa discussão me lembrou muito um trecho do John Donne, que inspirou o título do Hemingway. Por quem os sinos dobram. Gabriel, quer explicar isso melhor aí, sobre o Hemingway? Curto muito esse livro, curto muito ele. Um dos grandes autores aí. Vou abrir o microfone aqui, rapidinho. É um dos meus livros favoritos, assim, apesar do Hemingway ser um autor polêmico, né? Que se chama Por Quem os Sinos Dobram. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro que eu acho que vale muito a pena ler. É um livro que ele tem um contexto histórico ali, que é o contexto da Guerra Civil Espanhola, que é um contexto que eu gosto muito de estudar também, mas ele se prende muito nos conflitos, assim, até morais, filosóficos, éticos, com relação à guerra, né, que é uma guerra civil, então é uma guerra entre iguais, uma guerra entre irmãos, digamos assim, uma guerra fratricida, para poder usar o termo, né, entre irmãos é o significado. E aí o livro chama Por Quem os Sinos Dobram, e o Hemingway, ele, que é um escritor norte-americano, ele tirou, se não me engano, acho que é norte-americano mesmo, ele tirou esse título de um trecho do John Donne, que é um autor do século XVI, é um texto filosófico, eu até coloquei aqui no chat, eu vou ler, mas que essa discussão que a gente está fazendo, né, sobre a dimensão coletiva, comunitária das nossas vidas, e como que essa pandemia do Covid-19 está trazendo de volta essa questão para as nossas reflexões. Lembrei desse trecho, que ele fala assim: nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano, e por isso não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. O John Donne estava escrevendo no contexto do humanismo, né, colocando o ser humano no centro ali de todas as reflexões filosóficas, da produção de conhecimento lá no século XVI. Eu acho que ela traz essa ideia muito interessante aí de que, acho esse trecho bem interessante, né, a morte de qualquer homem me diminui porque sou parte do gênero humano, ou seja, se alguém, trazendo para o nosso contexto, né, se alguém aí adoece e chega a falecer com o resultado da pandemia, isso também faz parte da minha história, isso também faz parte de quem eu sou, porque eu sou um ser humano. E aí esse final é muito poético, assim, eu acho bem bonito, que nunca pergunte por quem que os sinos dobram, ou seja, por quem que o sino da igreja está, quem que o sino da igreja está chamando, ele tá dobrando por ti. Por quê? Porque na Idade Média e no contexto do John Donne, no início da Idade Moderna, quando alguém morria, o que acontecia? Dobrava o sino, né, para poder chamar as pessoas para o velório, para enterrar. E aí ele fala isso, né, se alguém morreu e o sino da igreja está tocando, nunca pergunta por quem que morreu, você também morreu um pouco ali com aquela pessoa, porque você faz parte da humanidade. Me lembrou muito esse trecho aí, a fala de várias pessoas, mas agora no final da Maria Eduarda e do Igor, especialmente. Pô, que massa, hein, o Gabriel? Gostei muito. Vi que você mandou aí, manda lá no WhatsApp também. Pra gente, vou colocar lá no Google Sala de Aula também depois. Acho que maneira muito boa. Cara, eu tinha esse trecho numa foto minha do Orkut, quando eu era adolescente, olha que loucura. O Breu veio aqui falar oi. Fala oi, Breu. Tá bom. Só para não perder o costume.
Galera, é isso então por hoje. E agora vamos falar um pouquinho sobre outra questão para a gente ir terminando. Duas coisas que eu queria ressaltar. Primeiro, agradecer, né, todo mundo aí, parabenizar, vocês mandaram bem demais. E aí eu queria a contribuição aí dos alunos, ver o que vocês acham para a gente terminar. Primeiro, é sobre nossa próxima leitura. Pensando nessa transição aí de gêneros, acho que eu já vou encerrar a gravação agora, porque já acabou a discussão do livro, né? Agora a gente vai discutir coisas pontuais aí. Beleza? Vou interromper aqui.